Vamos chegando para cá. Mais um episódio aqui do nosso Confrades Futebol, episódio número 7. Estamos aqui hoje, eu, Julinho e Pedro Martins, para a gente bater um papo aí sobre polêmicas do futebol brasileiro. Vamos falar de grandes polêmicas, especialmente aquelas que a gente viu, né, ao vivo. E vamos falar também de futebol nacional aí, o que está rolando, Série A, Série B, Série C, e vamos dar o nosso palpitão. Para começar aqui, eu quero receber ele, meu parceiro, Júlio Dídimo. Manda tudo aí, irmão. Fala, galera. Fala, Dé. Fala, Magrão. Depois de 2 semanas aí longe do podcast, tô de volta aí, tava fazendo umas viagens. E hoje não tô muito feliz para falar de futebol, não. Mas meu Por destaque quê, não Julinho? poderia ser diferente. O que fizeram com o meu time, né? Cruzeiro, sem precedentes na história, porque não foi derrubado por um elenco, não caiu por causa do elenco ruim, caiu por bandidos que entraram no clube. E igual eu brinquei com vocês aqui mais cedo, isso que aconteceu e não pode ficar só por isso, não. Porque destruir a história de um dos maiores times do Brasil, do mundo, e é até difícil para falar, mas futebol, administrativamente o time tá, tá entrando nos eixos, mas eu temo pelo futebol. David não dá como diretor técnico de futebol, péssimo, sempre foi péssimo treinador, não dá certo. Ricardo Drubs, que também não dá. Então, o meu destaque inicial aí é para o seu Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, ficar atento aí, porque se não subir, sei não. Maravilha. Então vamos lá, Magro. Chega para cá, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Opa, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, André, boa tarde, Júlio. Falar aqui com o Julinho o seguinte, que embora eu seja atleticano, eu me solidarizo com ele aí. Esse desabafo, né, sincero, que ele acabou de fazer, porque de fato foi uma sacanagem grotesca que fizeram com o Cruzeiro, para minha felicidade, óbvio, né? Para a felicidade dos atleticanos. Mas levando a sério aqui agora, realmente é um absurdo, né, o que fizeram com o Cruzeiro. Eu acho assim, eu no início até achava que o Cruzeiro subiria. Hoje já penso diferente, eu já acho que é difícil a possibilidade do Cruzeiro subir. Ele vai ter que fazer uma arrancada boa, assim, né? Coisa que ele já não consegue fazer, até porque não tem de onde tirar. Mas enfim. Meu destaque poderia ser diferente, é o líder do campeonato, né, o Atlético. Ele tomou a liderança ontem, depois da vitória contra o Atlético Goianiense. A minha preocupação é que está levando muito gol. O Atlético mostra uma certa fragilidade no sistema defensivo. Embora tenha grandes nomes ali atrás, igual a contratação do Júnior Alonso mesmo, para mim foi uma das melhores contratações dos últimos anos do Atlético. O Paraguai joga muita bola. O Atlético está jogando bem, tomou a liderança, né? E eu acho difícil tomar a liderança do Atlético agora. Eu acho que o Atlético, principalmente agora, começa a Copa do Brasil, voltou a Copa do Brasil, voltou a Libertadores, onde esses times que estão lá em cima vão disputar essas competições. O Atlético tem a semana inteira, igual foi essa semana passada, para treinar e descansar, né? E agora joga 2 partidas dentro de casa, contra o Grêmio e contra o Vasco. Outro destaque também, rapidinho, só para citá-lo aqui, velho, tá sendo o Roger Ceni no Fortaleza, né, de novo. Fazendo um bom trabalho, tá em 8º lugar, ganhou ontem do Internacional, o time jogando bem. Fica aqui meu destaque, é um cara que poderia ter salvado o Cruzeiro ano passado, né? Se o Thiago Neves e o Dedé não tivessem demitido ele. Ô, Magro, Registro aí. aproveitando seu complemento de destaque aí, Roger Ceni essa semana deu entrevista falando que não recebeu R$ 1 no Cruzeiro, mas que não pretende entrar na justiça e que se ele tivesse ficado, o time não caía, eu tenho certeza disso. Só que, infelizmente, além da diretoria lá, tinha uns jogadores vagabundos, a gente vê Thiago Neves como que está sendo essa situação aí agora, mas Rogério Ceni ele ainda vai voltar ao Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tem uma gratidão e uma necessidade que ele continue o trabalho que ele iniciou. Eu acredito que ele volte.
Só mais um destaque que eu esqueci de falar, não posso deixar de dizer. A goleada do Del Valle no Flamengo, 5-0. Foi a maior goleada de um time equatoriano em cima de um brasileiro, né? Foi a pior goleada de um time atual campeão da Libertadores. E, além disso, tem um significado muito grande. Para mim, o Flamengo está todo rachado. E a gente vai falar aqui hoje grandes polêmicas do futebol brasileiro. Meu destaque vai para o nosso amigo, né? Vamos mandar um abraço para ele, Hollywood, o nosso querido Hollywood, o capitão da Portuguesa, que em 1996, ontem, na gravação, nascia aí para, né, trazer a sua luz ao mundo. E a Portuguesa, o time mais roubado da história do futebol brasileiro, sempre passaram a mão na luzinha. Além de capitão, quem nasceu ontem também foi o nosso querido Sony Anderson, hein? A gente falou aí no primeiro episódio, inclusive você que está assistindo aqui, vai estar por aqui, ó, no YouTube. Primeiro episódio dos Confrades Futebol, foram atacantes dos anos 90, a gente fez uma rápida pincelada sobre Sony Anderson. E hoje, Magro, nosso querido Gleger, goleiro, ex-Guarani, tá aí fazendo aniversário, hein? Lembra do Gleger? Lembro. Quantos anos o Gleger tá cheio? Ele jogou no Corinthians também, não jogou? Jogou no Corinthians. 44 anos hoje o nosso querido Gleger está fazendo. E hoje, ela, fazendo aí 37 anos, nossa querida Graciane Barbosa, hein? Opa! Modelo. Bacana. Fitness, né? Modelo fitness, exatamente. Bodybuilder, né? Bodybuilder. Então agora aqui a gente vai começar aqui falando dos nossas polêmicas, né? As polêmicas da história do futebol brasileiro. Acho que não tem um lugar mais propício para ter polêmica igual o futebol brasileiro, né? São vários, a lista é interminável. Então a gente vai reduzir aqui, vai bater um papo, vamos tentar ficar atento aos fatos e comentar também qual foi o sentimento na época que aconteceu. Para começar aqui, eu vou dar um pontapé inicial aqui para lembrar aí da nossa máfia do apito, né? Com o nosso queridíssimo não, né? Com o senhor Edilson Pereira de Carvalho. E não sei se vocês lembram, um sabadão de manhã tinha que jogar bola na escola, de repente surgiu essa bomba aí, acho que a Placar ou foi a Veja soltou que a investigação tinha apontado que foi a Veja, né? André Rizek, eu acho. O jornalista não me recordo, não, mas eu lembro que quem soltou essa polêmica na época foi a revista Veja. Revista Veja. Que Edilson e um tal de Danelon, eles tinham interferido em alguns resultados do Campeonato Brasileiro de 2005. Os caras falavam que ele recebeu ali uma graninha ali para ajudar determinados times. Acho que estava relacionado com apostas, né, Mário? Sim, aposta em sites, né? Sites esportivos. Aposta em sites esportivos. Só que o grande ponto aqui é o seguinte, isso era uma investigação, esses caras eles nem foram processados, né? E de maneira inacreditável, e aí o que rende a polêmica até hoje, o STJD anulou todas as partidas que o Edilson Pereira de Carvalho tinha apitado. Ele anulou essas partidas e aí isso interferiu diretamente na classificação do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Corinthians tinha perdido para o Santos de Giovani de 4-2, né? O Peixão Giovani, camisa 10, e tinha tomado uma taca do São Paulo também 3-2, Amoroso tinha arrebentado com o jogo. Quando teve esses jogos foram disputados novamente, ou seja, o Corinthians tinha 0 pontos, o Corinthians ganhou do Santos e empatou com o São Paulo. Ao final do campeonato, isso fez toda a diferença, porque o Corinthians ficou 3 pontos na frente do Internacional. E aí, qual que é a lembrança que vocês têm desse fato aí? Edilson, Danelon e Companhia Limitada? Fraude esportiva? Eu lembro muito bem desse caso. Em 2005, o Cruzeiro era time de Fred. O Cruzeiro tinha um time bom nessa época. A camisa 10 era o Kelly. Lembra do Kelly? Nome de mulher, né? E o Cruzeiro ganhou as 2 partidas. Né? O Cruzeiro ganhou as 2 partidas na época.
que foram anuladas era contra o Paysandu e a outra contra o Botafogo. Eu lembro o zagueiro do Botafogo, era aquele Rafael Marques, grosso. Depois ele foi para outros times. O Grêmio, né? Grosso. Ele errou em todo... Jogou no Atlético, ele errou em todos os gols. Eu lembro desse jogo. O Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro estava bem no campeonato. Com o Fred. Depois o Fred foi vendido, né? E aí caiu. Mas eu lembro que esses jogos anulados prejudicaram muito. Que o Cruzeiro depois tinha ganhado os dois, depois não ganhou nenhum. Acho que empatou um e perdeu o outro. Então, foi contra o Paysandu e o Botafogo. Isso. E aí eu lembro dessa situação, porque na Itália já viviam as situações dessas de apostas, né? Eu não sei se foi na mesma época, mas a Juventus foi rebaixada. Foi um ano depois, né, que aconteceu a máfia, a escândalo na Itália, em 2006. Isso. Então, assim, foi uma coisa... Eu acho que se investigar mais, no Brasil teve mais situações dessas. Mas depois disso, passaram o pano, né? Depois nunca mais ouvi falar. E agora a aposta esportiva está em alta no Brasil, né? Nós temos muitas situações de aposta esportiva. Inclusive, tiveram casos aí no interior do Brasil, aí, né? No Nordeste. Casos pesados disso aí. Mas 2005 foi épico. Depois o Corinthians até foi campeão, né? Com o time de Tevez, não é isso? Exatamente. E aí, Magro, lembra de que disso aí? Dessa resenha? Então, eu lembro, na verdade, que esse ano, em 2005, na verdade, teve duas polêmicas no mesmo campeonato. Teve essa polêmica dos jogos anulados, que o Luiz Sveita, que era presidente do STJD, né? Anulou os jogos. E o Internacional estava na frente, acabou prejudicando o Inter. O Inter poderia ter sido campeão daquele ano. Só que teve outra polêmica também, dentro dessa polêmica, que foi o jogo Corinthians e Inter. Que era o jogo para disputar do pênalti, né? Que Márcio Rezende de Freitas, aquele ladrão, bandido, acabou tirando o título internacional. Então, na verdade... Cuidado com o processo, hein? Se lasque ele também. Aí acabou dando título pro Corinthians. Então, na verdade, teve duas polêmicas esse ano, além dos outros jogos anulados. Teve esse roubo para cima do Internacional no jogo do Corinthians em 2005. Corinthians que era o time Corinthians que era o time da MSI, né? Exatamente. Que ia Jorabichan. Acabou que o Corinthians pagou um preço muito alto, né? Por causa dessa brincadeira aí de que ia Jorabichan, caiu 2 anos depois. E foi bem lembrado, Marco, que é bom que a gente já pega na sequência. Em 2005 também tem essa grande polêmica, que na verdade é uma das maiores polêmicas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que foi esse jogo Internacional e Corinthians, que o Márcio Rezende de Freitas teve mais uma vez uma interferência direta no resultado do jogo. Por quê? Porque quem não está lembrado, foi um jogo duríssimo, o Internacional tinha um time muito forte, que, óbvio que era forte, foi campeão da Libertadores e do mundo no ano seguinte, com Tinga, Fernandão e companhia limitada. O jogo contra o Corinthians no Pacaembu, Fábio Costa, de mais uma daquelas jogadas características dele, né, que ele dava uns carrinhos criminosos, deu um carrinho criminoso no Tinga, fez o pênalti, e o nosso querido Márcio Rezende de Freitas não deu pênalti e expulsou Tinga, que já tinha um amarelo no jogo. Ou seja, interferiu diretamente. Naquele jogo, inclusive, que o Inter jogou bem até, poderia ter ganhado mesmo com a menos. E aí, velho? É doloroso pro Inter, né? Esse foi um roubo, né? Foi um roubo. Esse título era do Inter. O pênalti foi claro, não tem discussão, não tem detalhe para discutir o pênalti. E ainda, além disso, expulsou o melhor jogador do Inter ali para mim, inclusive na partida, que era o Tinga, e prejudicou totalmente. Para mim, é um jogo que se anulou por causa de dúvidas em relação a um juiz que estava comprado outros jogos. Esse jogo aí poderia ter anulado perfeitamente, porque teve interferência direta no resultado. Se tivesse VAR, o que tinha acontecido ali, Mário? Pênalti pro Inter e Fábio Costa expulso? Ou não? Sem dúvida. Amarelinho, pelo menos, né? Sem dúvida. Sem dúvida o Inter teria ganhado. O Inter também que está na fila, igual o Atlético, desde 70 para conquistar um brasileiro. Hein? O Inter é tricampeão brasileiro, mas tricampeão brasileiro, mas os 3 títulos foram na década de 70. Como o Atlético esse ano sai da fila, então fica para o Internacional essa responsabilidade aí. Esperamos que sim, né, Mário? Agora foi doloroso para a torcida do Inter. E lembrando, cara, que tem uma passagem engraçada desse brasileiro também,
que é o áudio do próprio, né, a gravação do Edilson Pereira de Carvalho. Só para fazer uma lembrança aqui do Brasileiro 2005, é que Edmundo jogava no Figueirense, nosso querido Figueira. Edmundo acabou com o Juventude, né, num 4-1, destruiu, e esse jogo acabou sendo anulado. E Edilson Pereira de Carvalho até fala nos áudios, né, nas ligações, que não tinha como, né, velho? Edmundo acabou com o jogo. Não tinha nem o que fazer. E aí, qual outra lembrança que vocês têm aí, além dessas aí, da máfia do apito com o Edilson Pereira de Carvalho e desse jogo aí, essa final do Brasileiro 2005, Corinthians Internacional? Mas Resende de Freitas tem várias, né? Ali é famoso por vários erros de arbitragem ao longo da sua carreira. Agora, falando de escândalo, você nunca pode deixar de citar, eu não vi, né, muitos vocês também não viram, muitas pessoas conhecidas também não viram, mas sempre é comentado o escândalo da Libertadores de 81, né, Atlético e Flamengo, José Roberto Wright, que expulsou 6 jogadores do Atlético, Reinaldo, Éder, Osmar Guarnelli, entre outros. E pra você ter ideia, uma das expulsões foi porque Éder Aleixo, ao cobrar uma falta, trombou no juiz. Olha que absurdo. O juiz foi e expulsou o Éder. Porque foi cobrar uma falta, o José Roberto estava passando e trombou no ar. Então, assim, é considerado... José Roberto Wright aí, pode falar o que for, né? Eu nunca vi um árbitro expulsar 6 jogadores no clube. Eu não vou nem... Exatamente. A partida teve que encerrar por falta de contingente, né? Aí acabou a partida, o Flamengo... É bom lembrar que isso aí não foi final, né? Foi a primeira fase da Libertadores. Não, foi quarta de finais, a primeira fase ali de fase funcionava... porque o regulamento era diferente. O regulamento era diferente. Porque depois dessa fase já é direto para a semi. Então funcionava como uma quarta de finais. E outra coisa, o Atlético Flamengo era a base da seleção brasileira daquela época. Eram os 2 maiores times do mundo daquela época. Então, assim, imagina-se que caso o Atlético classificasse, você teria ganhado a Libertadores e, como consequência, você também teria ganhado... É claro que não tem como pensar dessa forma. Mas, assim, eu acho que acabou criando como que eu posso dizer? Eu acho que uma história popular. Poderia, né? Mas isso aí... Sim, poderia. É porque é o seguinte, eu fui criado, né? Só interrompendo, eu fui criado assim, como se fosse o jogo do título. E não era. Agora, que foi algo absurdo, foi. Inclusive, Mago, eu acho que uma coisa que deve chatear você, que é atleticano, deixar puto, é que o José Roberto Wright nunca assumiu a responsabilidade, pelo menos reconhecendo, eu acho que realmente exagerei, talvez uma expulsão. Né? Ele sempre fala que teve boa conduta e tal. Agora, em relação a esse jogo aí, só voltando um pouco, você lembra que foi criado como jogo da decisão, porque também teve o escândalo de 80, né? O brasileiro de 80 no Serra Dourada contra o Flamengo, que era um jogo de decisão, era final, por isso. Mas a Libertadores, pelo Atlético Flamengo ser a base da seleção de 82, que é tida como uma das melhores seleções da história, não só brasileira, mas da história do futebol do mundo mesmo. Então, imagina-se que o Atlético também teria condição de ganhar aquela Libertadores e depois ganhar o Mundial. Mas, enfim, o The Guardian, um jornal inglês, recentemente fez uma matéria sobre esse escândalo de 81 e nomeou esse fato de a farsa como o maior escândalo da história do futebol mundial. Esse jogo aí de 81, pela Libertadores do José Roberto Wright. Esse jogo aí, José Roberto Wright, ele quer pegar uma muleta, né? Eu lembro, eu já assisti os vídeos, que Reinaldo faz uma falta, acho que no meio de campo. Sim. Falta normal de jogo, né? No máximo ali um amarelo. Só que ele fala que tinha avisado os jogadores. Quem fizer uma falta dura, eu vou expulsar. Mas não existe isso. Mas todo árbitro faz isso. Não existe. Aí depois o time do Atlético perdeu a compostura, né? Os caras... Sim, os caras ficaram mais exaltados. Essa expulsão de Reinaldo foi aos 20 minutos do primeiro tempo, você tem ideia. Foi no início do jogo. E como que foi essa de 80 aí que você falou? 80 foi a final do Brasileiro, tiraram o mando de campo do Atlético. O jogo foi transferido para o Serra Dourada, em Goiânia, e como a torcida do Flamengo tem muita gente naquela região, muitos torcedores naquela região, como no Brasil inteiro, então o Flamengo ficou como se estivesse jogando dois jogos em casa. Foi o escândalo do Serra Dourada, que eu acho que o juiz era o José Aragão na época. Foram 2 escândalos seguidos contra o Flamengo. Sobre o Wright, teve uma matéria esses dias no Esporte Espetacular, esse tempo atrás, quando
quando entrou o VAR no Brasil, eles colocaram ele para assistir como se tivesse o VAR, né, no jogo. E ele falou que não mudaria nenhuma das atitudes dele. Você tem ideia até o Zico. Você tem ideia, o Zico estava no Flamengo naquela época. Até o Zico, que jogou pelo Flamengo esse jogo, falou que teve excesso teve um excesso no árbitro. O árbitro estava nervoso, que o Zé Roberto já estava nervoso. Mas claro que ele não assumiu, né, diretamente esses erros que aconteceram. Mas até o Zico confessou que teve um excesso do árbitro. Tem alguns árbitros que assumem os erros, né? Voltando em 2005, por exemplo, teve um jogo Cruzeiro e Corinthians, eu lembro muito bem desse jogo, porque foi o jogo dos 2 melhores times do campeonato na época. E o jogo assisti lá em Porto Seguro, eu lembro disso, estava lá perto ali daquele, onde tem as bebidas lá, o corredor de bebidas lá. E aí eu assisti esse jogo e eu lembro muito bem que o juiz desse jogo era o Simon. O Simon sempre erra, né? Não, desculpa, não era o Simon, era o Weber Roberto Lopes, careca. Para não falar safado, né? E esse jogo aí, o Cruzeiro perdeu o Corinthians 4-3 de virada. Foram várias viradas. Fred jogou muito, Tevez também. Foi um jogão. Só que o Cruzeiro teve 2 gols mal anulados, o Corinthians teve um gol irregular e o Cruzeiro ainda teve um pênalti claríssimo não dado. O Weber errou tanto nesse jogo que ele pediu desculpa no outro dia. Foi claro. E eu lembro de outra passagem de outro juiz que também errou e pediu desculpa, foi o Atlético e Botafogo, né? Naquele pênalti do Simon lá foi Tchô? Foi. No Tchô no Maracanã. Mas o Simon depois reconheceu, né? Pelo menos o cara é homem, né? Não é igual o Wright. Exemplo, Márcio Rezende de Freitas. Ele reconhece que ele errou no jogo do Inter e daqui a pouco a gente vai falar de outro erro de arbitragem e outra polêmica muito grande brasileira, que ele também, o Márcio Rezende, ele reconhece aquele jogo contra o Botafogo, Santos e Botafogo final de 95, onde, segundo ele, o Bandeirinha já tinha errado 2 vezes, né? Ele quis assumir para ele o impedimento. Aí teve o gol do nosso querido Camando Caia, que o Márcio Rezende de Freitas, ele que anulou, vocês sabiam disso? Não foi o Bandeira, ele que anulou o gol. O Márcio, ele inclusive é irônico quando ele fala, né? Que ele comenta, ele fala, de pênalti eu entendo. Ele brinca quando ele comenta na TV. Agora é brincadeira, né? Essa rede de televisão aí só contrata ex-juízes polêmicos para fazer comentários de arbitragem. Agora, só uma correção aqui. Eu falei que o brasileiro de 80 tinha mudado o mando de campo Serra Dourada. Esse jogo no Serra Dourada, na verdade, foi o da Libertadores de 81. Foi. A polêmica de 80 foram 2 jogos. O primeiro, o Mineirão, o Galo ganhou de 1-0. O segundo foi no Maracanã, 3-2 Flamengo. Foi que o José Aragão expulsou também 3 jogadores do Atlético. Foi isso. Na verdade, a perda do mando de campo do Atlético foi no jogo da Libertadores em 81. E eu tinha falado que foi no brasileiro. Essa questão de mando de campo aí também tem em outras situações, né? Não sei como é que tá a pauta aí, André. Você quer seguir para ver depois, senão depois a gente começa a falar de 74 também. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora, bolão. Júlio, o Palmeiras foi campeão do mundo em 51? Não. Palmeiras não tem mundial. Não tem qualquer, não tem mundial. Mário, o Palmeiras foi campeão? Não, claro que não, né? Isso é piada. Então, vai lá, Júlio. Fala de 74 aí. Bem polêmico, hein, 74. Aproveitando aí que o Magno falou da polêmica lá do Serra Dourada. Tá aqui. Se o Palmeiras foi campeão esse ano, e o Galo também foi campeão do mundo em 50, né? A taça do gelo. Porque aí virou. Aí tem que ser reconhecido também. Aí vira colocou na camisa, velho. Aí vira bagunça. Mas falando de 74 aqui, a gente não acompanhou, né? A gente não era nascido, mas eu sempre cresci ouvindo sobre isso, que principalmente quando o Cruzeiro ainda não tinha é porque antes, né, a CBF não tinha reconhecido o Brasileiro de 66, e o pessoal falava que o Cruzeiro não tinha brasileiro, na época era novo, mas falavam desse título de 74, porque na época de 70, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, mas disputou o Brasileiro 2 anos seguidos. Esse contra o Vasco, que na verdade não era nem final, teve um jogo extra, e 75 contra o Inter, né, que eram 2 grandes times, o time do Inter de Manga, né, e 74 contra o time de Vasco. Mas em 74 nós tivemos uma polêmica muito grande, primeiramente porque o regulamento do campeonato era totalmente estranho.
Foram 40 times divididos em 2 grupos de 20. E um dos critérios de classificação era a maior renda dos jogos, você acredita? Time que tinha maior renda. Tanto que o Fluminense, que fez uma péssima campanha num grupo, e o Nacional do Amazonas, que fez uma péssima campanha no outro grupo, classificaram porque tiveram maiores rendas. Muito diferente. Muito diferente. Não, é isso que E o árbitro de jogo Vasco Cruzeiro foi Armando Marques. Né? Armando Marques. Mas antes disso, o Vasco, pra você ter uma ideia, no primeiro turno, ele teve uma campanha, ele ficou em 7º lugar, mas classificou entre os 10. E do outro grupo lá, quem foi o primeiro lugar foi o Atlético, depois o Cruzeiro, classificando. E aí teve uma segunda fase, que eram 4 grupos com 6 times cada. E nessa aí o Vasco, no grupo dele, foi o primeiro colocado, o Cruzeiro no seu, o Santos, o Inter, e aí fizeram um quadrangular final. Qual que era o regulamento? O time de melhor campanha era campeão no quadrangular. Antigamente tinha muito disso de quadrangular, né? E aí o Cruzeiro foi em primeiro lugar do quadrangular. Engraçado que o Cruzeiro ganhou só um jogo, empatou 2, o Vasco também, só que o Cruzeiro teve um saldo de gol melhor. Só que aí o regulamento na época previa que se tivesse o mesmo número de pontos, ia ter um jogo extra, certo? E esse jogo extra teria que ser, no caso do time com melhor campanha, que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor campanha do que o Vasco. E aí, o que acontece? Eles alegaram lá, eles usaram um artigo lá da época, alegando que se o time tivesse tido alguma briga, ameaçado alguém, que esse time ia perder o mando de campo. Eles criaram uma situação lá e aí jogaram esse jogo pro Maracanã. E além disso, no jogo no Maracanã, tiveram dezenas de erros de arbitragem do seu Armando Marques, que também sempre foi polêmico, né? Ele sempre teve erros de arbitragem polêmicos. E esse time do Vasco era muito bom, um time de dinamite, né? Mas o Cruzeiro também já tinha uma base forte de Roberto Batata, que veio falecer na época da Libertadores de 76. Gente Palinha, Nelinho, Diceu Lopes. Era um time forte, que era a base do time campeão da Libertadores. Mas nesse jogo aí teve gol anulado do Cruzeiro, teve gol dado por Vasco, impedimento, pênalti não dado em Palinha. Então, assim, foi um jogo cheio de erros de arbitragem, já por essa situação da mudança para o Maracanã. Então, é uma polêmica grande de 74. Esses juízes da época costumavam ter um pezinho mais para os times do Rio de Janeiro, né? Eles eram cariocas, inclusive. Show. Falam que era uma agressão, né? Que o dirigente do Cruzeiro tentou agredir e eles usaram isso aí para mudar o jogo. Ou seja, estão querendo justificar o injustificável. Isso, no jogo do quadrangular, teve um erro de arbitragem também no jogo, que foi um empate. E aí o dirigente, como outros dirigentes, entra em campo e reclama do juiz. Só que, inclusive, tem depoimentos da época que outros jogos tiveram isso e não foi usado esse artigo, sabe? Era comum na época dirigentes entrar no estádio, reclamar da arbitragem. Então foi usado só nessa final. E usaram aí para poder mudar o mando de campo do jogo extra. Entendi. Agora, uma polêmica muito grande tem em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente não chegou a acompanhar, a polêmica referente ao Brasileiro de 87, né? A Copa União. Taça das Bolinhas? Tem a questão da Taça das Bolinhas, mas tem muita questão aí também do título, né? Que a Justiça deu o título, o campeão brasileiro é o Sport. Isso. E o que aconteceu? Muita gente, eu até gostaria de dizer, acho que até para desmistificar um pouco, o pessoal fala que, né, tinha um módulo amarelo, que foi Sport e Guarani, e o Flamengo e o Inter do módulo verde. E aí o pessoal fala que era a segunda divisão. E não era a segunda divisão. Por que não era a segunda divisão? É bom lembrar que o ano anterior, um gol no último segundo, o São Paulo fez um gol no Guarani e foi campeão nos pênaltis contra o Guarani. Ou seja, como o Guarani era vice-campeão brasileiro e estava na segunda divisão no outro ano. O que acontece aí que foi muito polêmico, né? Porque no início da competição tinha sido ajustado que haveria aí um quadrangular, parece, né? Um mata-mata entre os dois
campeão e vice do módulo amarelo e campeão e vice do módulo verde. Depois que aconteceu isso aí, os times do Eurico Miranda, essa turma toda, votou que não tivesse esse cruzamento. E aí, Inter e Flamengo acabaram não participando aí dessas decisões que seriam contra Sport e Guarani. E aí, velho? Polêmico, né? Polêmico. E essas questões desses regulamentos, né, eram muito diferentes, eles davam margens para interpretações. Eu acho que foi o grande problema. E esses regulamentos meio doidos, que o pessoal da antiga aí gosta, né, desses grupos das antigas gostam desses regulamentos doidos, aqueles torneios inícios, aquelas situações, mas foi para a justiça, né, no final, depois, para ver quem era o campeão. O Sport foi campeão, né, no final, pela justiça. Mas, igual o André falou, uma questão, um fundamento forte é esse do Guarani. Como é que o time vice-campeão vai entrar na segunda divisão no outro ano? Então, ficou meio estranho. Agora, também é estranho, né, Julinho? A gente não viveu, mas provavelmente, assim, quem assistiu o campeonato na época falou, o campeão é o Flamengo. Sim. Ou não? Porque é o seguinte, a gente está assistindo, aí o Flamengo ganha o título ali. Aí depois o Sport é campeão brasileiro, porque, querendo ou não, o pessoal estava acompanhando. Então, acho que até justo, não sei como é que é, se na verdade devia ter o cruzamento, devia ter, né, na verdade. Se o Flamengo não, por isso que a justiça está dando aí para o Sport, mas deve ter sido muito louca a sensação. Né? Porque, eu tô vendo os times aqui do o Flamengo não tem esse título, né? Os times aqui no módulo amarelo realmente são times menores, né? São times que não tradicionalmente estão na Série A. E os times do módulo verde geralmente estão na Série A. Mas essa questão do Guarani aí que fica estranho, né? Não tem uma justificativa plausível para isso. A verdade é o seguinte, o Flamengo é campeão brasileiro. Vamos engolir isso aí. A verdade é essa. Você vê os grupos do Sport, é só time pequeno. Tirando o Guarani que estava, vocês falaram, Flamengo, eu acho que assim, na minha opinião, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Agora, a semifinal desse torneio poderia ter sido Sport Atlético ou Sport Cruzeiro, né? Porque foi Atlético Flamengo numa semifinal e Inter e Cruzeiro em uma. Acabou dando Internacional e Flamengo na final do modo. Os quatro melhores, né? Flamengo, Inter, Atlético e Cruzeiro. 4 melhores do campeonato. Exatamente. O Atlético foi campeão do primeiro turno e o Cruzeiro campeão do segundo, né? Classificava os dois, campeão em vice do primeiro com o campeão em vice do segundo. O Atlético foi campeão do primeiro, o Cruzeiro campeão do segundo. Agora, em termos de polêmica aí, velho, o que vocês lembram aí das polêmicas, das viradas de mesa, né? Eu acho que ali eu cresci no futebol achando rebaixamento uma coisa fora do padrão, né? Porra, velho, o que é rebaixamento? Pra gente era estranho. Porque, igual eu já falei aqui, a primeira experiência que eu tive de futebol, a primeira lembrança, o primeiro campeonato que eu assisti mesmo foi em 96. E em 96, Fluminense e Bragantino foram rebaixados. Quem lembra disso? Que a torcida do Fluminense invadiu o campo e deu uma surra no goleiro do Atlético Paranaense, Ricardo Pinto, e o Fluminense caiu. E aí tem aquela cena patética, né, do presidente do Fluminense estourando champanhe para comemorar que o Fluminense ia ficar na Série A em 97. O que vocês lembram de 96, 97 e de outros, né? Exemplo, Copa João Avelange e até antes, né? Porque eu lembro que o Atlético e o Grêmio já viraram a mesa no início dos anos 90, mas eu não acompanhei isso porque eu era muito novo. Não, na verdade, não teve virada de mesa no Atlético, não. Já tinha uma coisa no regulamento que chamava repescagem. O São Paulo, inclusive, saiu fora dessa repescagem uma vez. Mas o Atlético virou mesa, não. Teve virada de mesa na história do Atlético. Em 93? Não, virada de mesa aonde? Não, teve repescagem. Teve em 94, o Galo saiu da repescagem e ainda disputou semifinal do Brasileiro. Na época tinha um regulamento que tinha uma repescagem. Agora, virada de mesa não tem, não. Agora, essa do Fluminense foi um absurdo, né? Essa do Fluminense foi um absurdo. Assim, eu lembro que os regulamentos na época do início dos anos 90, eles eram muito abertos. Eu lembro que tiveram mudanças no meio do campeonato do regulamento. Eu já li alguma coisa da Série B uma vez,
que subiram, acho que 12 times. No meio do regulamento mudaram para subir. Acho que o Grêmio estava na Série B. Eu já vi sobre isso. Esse do Fluminense, para mim, é histórico, né? Fluminense. E depois vem a João Velante, que eu acho que é um tema nosso aí para mais tarde, né? Que é um tema bem interessante. Mas 97 eu não estou me recordando o que aconteceu, né? Se você puder dar uma lembrada para a gente aí. O Bragantino e o Fluminense foram rebaixados, e aí a CBF foi lá e inchou o torneio, né? Falou que não haveria rebaixamento, e aí aumentou o número de participantes do ano seguinte. Aí o Fluminense caiu em 97 de novo. Ah, tá. Ele foi rebaixado de novo. E aí em Foi 98 pra ele foi rebaixado para a Série C. E aí o que acontece? Em 99 a gente chega no ano D. Mais uma das coisas meio malucas da CBF, que é Sandro Hiroshi, por conta própria ou com a ajuda de alguém, Sandro Hiroshi, que era um puta de uma revelação na época, que veio do time de Magrão lá na cidade americana, né? Do Rio Branco, de Americana. Sandro Hiroshi foi para São Paulo. Sim, verdade. E ele chegou no São Paulo arrebentando. São Paulo enfiou 6 no Botafogo. E aí, depois daquele jogo, descobriram que Sandro Hiroshi era gato. Só que o São Paulo não tem nada a ver com isso. Eles tiraram os pontos do jogo e deram para o Botafogo. Por causa disso, o Botafogo ficou na primeira divisão e o Gama, de Brasília, caiu. O Gama foi ajuizou a ação na Justiça Comum e paralisou o campeonato. O Gama que é de Brasília, né? Força política. Só que aí a FIFA falava, queria punir o Gama e tudo mais, e aí a CBF virou uma bagunça. Aí aconteceu a terceira virada de mesa, que o quê? No ano 2000, criaram a Copa João Avelange, aí trouxe o Fluminense, que tinha ganhado a Série C, trouxe o Bahia, trouxe o América, trouxe o Juventude campeão da Copa do Brasil, tinha caído em 99, voltou para a Série A para jogar a Copa João Avelange do ano 2000. Verdade. Aqui, gente, só quebrando um pouco esse episódio aí, só para explicar, voltando um pouco na Copa União, pelo seguinte, para tirar aquela dúvida sobre o Guarani. Porque teve um racha, racha em 87 da CBF, então quem organizou a Copa União foi o Clube dos 13. Então foi o Clube dos 13 com Curitiba, Santa Cruz e Goiás. Aí fizeram o campeonato que foi a Copa União. E os outros times menores disputaram aquele campeonato lá. Por isso que eu falo que o Flamengo é o campeão brasileiro. Tem jeito. Só esse asterisco. E na Copa João Avelange nós voltamos com os módulos, né? Módulo azul, módulo amarelo, módulo verde, módulo branco. Times divididos, inclusive, por regiões, né? Times de séries e divididos por regiões. Que quase aconteceu aquele fato inédito, que também mais umas loucuras do futebol brasileiro de 90 e anos 2000, que o São Caetano, que era vice-campeão, entre as da segunda divisão, quase foi campeão da primeira. Da primeira, é verdade. Uma loucura, né? Eu lembro bem de 2000, desculpa te interromper, Marco. 2000, o Cruzeiro tinha um time forte, foi campeão da Copa do Brasil e foi o primeiro lugar da João Avelange, né? Na primeira fase. O time do Cruzeiro de Giovani, Jackson, Miller, Sorin, né? André Henning, goleiro. Era esse time Cris, né? Então era um time bom. Alonso aqui de Montes Claros, que fazia parte do elenco, né? Eu lembro bem. O que foi, Marco? Eu lembrei de um episódio aqui. Pode continuar, desculpa aí. Que episódio, amigo? Conta aí, mano. Não, tá tranquilo. É que esse assunto de polêmicas lembra a gente algumas coisas assim, sabe? Mas são assuntos mais complexos também, né? Deixa o tema mais lento. O programa de hoje tá legal não, viu? Vou falar com vocês aqui. Deixa aí que a gente conta. Agora vamos partir para o futebol pitoresco. Eu acho que a melhor coisa agora é futebol pitoresco. Eu tenho que falar o seguinte, próxima sexta-feira... Odé, rapidinho, deixa eu te interromper. Nós não podemos deixar de terminar de falar de 2000, daquela polêmica do Vasco e São Caetano lá da final,
da Globo e SBT, do Eurico Miranda. A gente não pode deixar de falar dessa Que voltou, hein? A treta voltou. Porque quem lembra aí na final, que lá no São Januário que o Alambrado caiu, não foi isso? Uhum. Eu acho que nós não tivemos problemas maiores com torcedores, né? Mas ninguém morreu, não, né? Graças a Deus, não. Mas ninguém morreu, mas foi um risco grande. Superlotação do estádio. E aí, o que aconteceu mesmo que o Vasco jogou com a camisa do SBT na final? O Eurico Miranda tinha uma treta com a Rede Globo, né? Ele foi e usou aquela camisa lá do SBT. Pesquisa aí, Marco, qual que foi a razão. Mas ali foi meio chocante que o jogo estava passando na Globo e aí entra o Vasco e o jogo bem na grande. verdade. Que é uma coisa engraçada, né? Que foi aquele jogo ali que o São Caetano, que está envolvido em outras polêmicas, mas naquela polêmica o São Caetano era um time pequeno, então tinha vendido, os jogadores já estavam todos negociados, eles tiveram que voltar para jogar o jogo. O Brasileiro de 2000 acabou em janeiro de 2001. Foi uma bagunça total, né? Só acontece no futebol brasileiro. E eu falei que São Caetano envolvido em outra, que eu vou finalizando o meu aqui, foi por causa do Serginho, né? Que foi aquilo ali, na verdade, não foi em vão, porque o futebol brasileiro, e acho que o Mundial, deu uma acordada. Serginho, Mário, ele foi diagnosticado com problema cardíaco e eles deixaram ele jogar. Aí deu no que deu, né? Infelizmente. Não foi algo que foi espontâneo, né? Já sabiam do problema, né? Sabiam que tinha um problema. Agora é o seguinte, pessoal, a gente poderia falar de português aqui, né? Do que aconteceu com a Lusa, mas o que aconteceu com a Lusa todo mundo sabe, né? Ninguém, não se provou que alguém agiu de má fé, mas especula-se que sim. Mas no final das contas, a Lusa colocou o Everton em campo e ele estava irregular naquele jogo. Então, alguém errou ali no meio do caminho. Se foi intencional ou não foi. Nós tentamos até criar alguns argumentos por causa do Fluminense, né? Que o Fluminense já tinha um histórico, mas juridicamente foi correta a decisão. Foi correto. Mas é porque a gente queria que o Fluminense pagasse a Série B, né? Exatamente. Agora, quando eu falei aqui de futebol pitoresco, né, que é o quadro aqui do nosso querido Pedro Martins, o Paulistão da Série A3 está voltando agora, né, na próxima sexta-feira. E o nosso Noroeste Bauru, líder do campeonato, com 3 pontos na frente do São Bernardo. E lembrando que o time de Magrão, que é o Comercial de Ribeirão Preto, está em terceiro lugar. Exatamente. Aí, o né, Magno? Está entre os 8 aí. E, curioso, você que não assistiu, clica por aqui, em algum lugar aqui. Nós falamos aqui das grandes erros do futebol. O Paulista de Jundiaí, lanterna, mano. Paulista de Jundiaí que tem Juninho Capixaba como diretor de futebol, hein? O nosso querido antigo Et Jundiaí, né? Que hoje Exatamente. é o Paulista campeão da Copa do Brasil. Que é o Paulista campeão da Copa do Brasil. O Galo de Jundiaí. Uhum. Exatamente. Você falando do futebol pitoresco aí, eu me recordei no nosso querido São Cricri, do Rio de Janeiro. Inclusive foi São Cristóvão, grande São Cristóvão, que foi campeão carioca de 37, tendo como atacante o famoso Seu Nonô, né? Que a música do Zeca Pagodinho lá, que fala no tempo que Nonô jogava no Andaraí, é por causa do São Cricri, campeão carioca de 37. O São Cricri que ganhou 4 torneios de início, né, do Campeonato Carioca. São Cristóvão que revelou o Ronaldo Fenômeno, né? Isso. Revelou para a base do Cruzeiro e depois ele... Só que ele já com 17 anos já foi para o profissional. Exatamente. São Cricri que tem como mascote o Carneiro. O mascote do São Cricri é o Carneiro. Quando você chega no Rio de Janeiro pelo aeroporto Galeão, você passa pelo estádio lá, você passa do lado assim, do estádio São Cristóvão, onde eles treinam lá, e tem escrito lá, aqui foi revelado Ronaldo Fenômeno. O nome do estádio mudou. O nome do estádio hoje chama Ronaldo Nazário. Em homenagem ao Fenômeno. E será se Ronaldo Nazário já passou ali deu uma voltinha no bloco rola preguiçosa? Ali Tá no Leblon, né? Carinho. Isso mesmo, né? Bom, que maravilhoso as sextas-feiras, né? As sextas-feiras. Nosso querido Rola Preguiçosa. Inclusive, nosso Pedro Martins aqui tem uma história muito boa lá em Ipanema, com o taxista deixou ele numa rua errada lá, ele perdeu até o celular.
É verdade. Isso aí, né, eu não tenho boas recordações desse dia. Agora, aproveitando aqui que você sabe tudo de automobilismo, hoje é aniversário de Juan Pablo Montoya, né, o colombiano. E eu quero que você dê uma rápida pincelada aí no Juan Pablo Montoya e na Fórmula 1. A Fórmula 1 que não teve, né? Não teve hoje, né? Não teve esse final de semana, mas teve semana passada o Grande Prêmio de Mugello. Mugello que fica ali na região da Toscana, perto de Florença, ali na Itália. Que é um dos circuitos da Ferrari. Mas nunca tinha tido um GP de Fórmula 1. Normalmente o circuito de Mugello ele é usado na MotoGP. A moto velocidade é até tradicional na MotoGP desde a década de 70. E devido a essa pandemia teve que fazer uma reajustada no calendário, então está tendo muito mais corridas na Europa, né? Entre elas Mugello, né? Que acabou sendo vencida lá pelo nosso querido Lewis Hamilton. De novo, para variar, e o primeiro pódio do tailandês Albon, foi em terceiro lugar. Magro. Agora o Montoya que teve uma boa fase, mais na Indy, né? Mais na Indy do que na Fórmula Indy do que na Fórmula 1. Ô, Magro, o Hamilton vai atingir o número de vitórias do Schumacher, né? Falta só uma. Vai. Mas o cara corre sozinho, não tem jeito, né? Aí fica difícil. Aí até eu que sou besta. Entendi. E hoje que é aniversário de Pará de Minas. E aí, galera, quem quer completar aí? Última mais... Grande Pará de Minas, da maior boate do Brasil. Deixa eu te falar. Você falou... boa, é verdade. A Gilles, olha, fantástica, viu? Agora, você falando de Pará de Minas aí, que é a terra da minha tartaruga, o Siderúrgica. Ah, não, o Siderúrgica é de Sabará, né? O Siderúrgica é de Sabará. Sabará, eu confundi. É porque é tudo região metropolitana de Belo Horizonte, né? Acabei confundindo, tá certo. Exato. É terra do paraense, porra. Pará de Minas. Quantos anos faz o Pará de Minas? Nosso querido Pará de Minas? Eu quero falar do Paraense Esporte Clube, Magro. Então fala. É lá no estádio Ovídio de Abreu, que é o nome de uma avenida famosa daqui, né? É verdade. Entendeu? E disputou o Campeonato Mineiro em 1970, ficou em 18º lugar. 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ô, André, eu lembrei esses dias aqui, nós recebemos um vídeo do nosso amigo Bruno Jobert, das nossas inscrições na época de torcida organizada, torcida jovem tricolor do Funorte. E o que acontece? Eu lembrei aqui que meu pai tinha um irmão lá em Sabará, nós fomos visitá-los, teve um jogo, domingo, 11 horas da manhã, eu fiz questão de ir Funorte e o nosso a gloriosa Tartaruga. Eu acompanhei um grande 0x0, levei a faixa da TJT, grande 0x0. Eu tenho vontade, eu morro de vontade de ver um jogo da Tartaruga. Eu já vi o jogo da Tartaruga aqui. O estádio é bacana, viu? O estádio é bacana. Eu já vi o jogo da Tartaruga aqui em Montes Claros, com o do bicho, né? Quando o meu querido Montes Claros, que tá aqui o adesivo aqui, ó, do Montes Claros, tá pequenininho, mas o adesivo do Montes Claros de 97 aqui, ó. Qual foi o maior jogador da história do Montes Claros pra você, Magrão? Alemãozinho? Tem Dandão. Dandão, né? Dandão. Fora o César Goleiro também pegava muito. Enfim, então a galera, Odaí Patriarca, que foi esse o Patriarca jogou no Palmeiras. O Odaí zagueiro, que foi campeão depois com o Cruzeiro da Libertadores em 97. Jogou. Mas aqui. Fala, Mário. Não, mas é isso que eu ia falar, que eu tenho vontade de de assistir o jogo da Tartaruga lá em Sabará. No estádiozinho deles lá. Nós vamos marcar um rolê, uma viagem turística de estádios de futebol. Vamos. Aí dá pra gente ir lá nesse aí e depois ir no estádio que eu conheço também, que é um estádio gostoso de ir, embora seja mais velho, que é o Castor Cifuentes lá em Nova York. Esse eu tenho vontade de ir, Esse eu conheci. O Safão do Bonfim. Agora sim, em termos de estádio interior, eu fui em Minas Gerais, eu só tive o privilégio de ir no Mareleno de Juiz de Fora, que eu e o Júlio fomos. Jornalista Mareleno. Mareleno, fui no jogo aqui, já fui no estádio do Ateneu, no estádio do Casimiro, e fui também na Arena do Jacaré. A Arena do Jacaré eu conheço também. Eu tenho o privilégio de conhecer o estádio da Metaluzina, de Barão de Cocais, onde meu pai nasceu, onde Zico foi no enterro.
do Geraldo. Vocês lembram do Geraldo? Morreu, jogou no Flamengo, fez uma cirurgia de amêndoa e morreu. A história é muito boa. Zico foi no enterro Como é que dele lá. conta essa história pra gente? Então, é o seguinte, lá em Barão de Cocais, cidade dos meus pais, tem dois times lá. Tem o Flamengo de Barão, que meu pai jogou lá e depois jogou na base do Atlético. E tem o Metaluzina, que é no centro da cidade. E de lá saiu um jogador chamado Geraldo, era titular do Flamengo, de Zico, daquele time de Zico. Ele foi fazer cirurgia de amígdalas e faleceu. E o irmão dele, o Washington, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. O filho do Washington é Bruno Alves, jogou zagueiro de Portugal. Ele nasceu em Portugal, mas o pai dele é de lá. Lembra de Bruno Alves? Jogou no Zenit da Rússia. Bruno Alves? Não é Bruno Alves? Não, o zagueiro. zagueiro. O zagueiro. Tá no Parma. Isso, Bruno Alves tá no Parma. O pai dele é irmão desse Geraldo, que jogou no Flamengo, que é da cidade do meu pai. Entendi. O pai dele é brasileiro, né? Brasileiro. Washington. Jogou no Flamengo também. Entendi. E saíram bons jogadores de lá. Magrão. Memórias póstumas. Magrão tá... O que foi, Magro? É causa das memórias póstumas hoje? Não, é porque eu tô imaginando aqui. Julinho sempre solta uma pérola pra gente, né? Mas eu gostei de saber da história do nosso querido. Depois vocês procurem saber. Geraldo Magela, o vigário, não é isso? Não, é Jogou sério. No Flamengo? O Geraldo é sério. Geraldo, o Zico era muito amigo dele. Depois vocês procurem saber da história dele. O Zico foi lá. Barão de Cocais é 100 quilômetros de Belo Horizonte, cidade dos meus pais. Ele direto passa a história no Esporte Espetacular, desde do Geraldo. Depois eu vou mandar para vocês. O apelido dele é o Assoviador, o apelido dele. O Tucano, né? O Metaluzina, que é o Tucano lá de Barão de Cocais. Exatamente. Meu pai, na verdade, ele é do Flamengo, do rival. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de mascotes, né? Eu gosto de mascotes. Eu gosto de citar mascotes. Você gosta de mascote. E outra, você tá feliz, né, Mário? Que o Brusque é líder da Série C? Como é que tá aí? Não, tô feliz não, mano. Em Santa Catarina eu sou atleta do Barão, hein? Eu tô triste. Agora, o Brusque tá construindo uma arena fortíssima lá em Brusque agora, né, com o dinheiro do Luciano Heng, lá da Havan. Tá investindo forte tá investindo forte no futebol, no Brusque. Acho que a Havan de lá, né? A Havan de lá. O Santinha... Vamos dar uma rápida pincelada aqui na Série C. O Santinha é líder, né? O Santinha é líder do Grupo A. Está com 14 pontos. E o nosso querido Santa, que empatou com o Manaus na Arena Amazônia ontem, 0-0, mas é líder. E, Magno, você que falou mal do Jacuipense, vem fortíssimo, hein, o Jacuipense? Tá bem, em quarto lugar, né, no Grupo A. Quarto lugar. Enquanto o Galo está na zona de rebaixamento, que é o nosso 13. Tá. O 13 lá de Campina Grande, e o Botafogo também, né? O Botafogo da Paraíba está logo acima dele, em 8º lugar. O futebol paraibano, infelizmente, está mal representado lá na Série C. Brusque em primeiro do Grupo B com Volta Redonda, seguido pelo Ipiranga e Londrina, né? Nosso querido Tubarão lá do Paraná. Exatamente. Torcendo para pelo menos voltar aí. Vamos tirar o Ipiranga e colocar o Criciúma entre esses 4 aí para ir para o mata-mata. Lembrando que 4 sobra. E agora... Alguém quer completar aí a respeito de polêmicas que nós estamos passando para nosso palpitômetro da rodada, a rodada do Brasileirão de hoje? Uma polêmica rápida que eu ia citar aqui, mas vou falar rápido, porque esse assunto já encheu já, que é a Copa de 78. A Copa de 78 na Argentina, dizem que comprou a seleção peruana para poder meter de 6, eliminando o Brasil, classificando e depois sendo campeão. Com um time limitadinho da Argentina, que apesar de ser limitado, tinha Figueroa, Pujol na época e tal, alguns jogadores aí, Mário Kempes e tal. Era só para citar isso que eu tinha anotado aqui, mas acho que tá chato demais. Vamos falar de futebol. Só para finalizar, eu tenho polêmica. Quando o Funorte subiu para a Série A do Mineiro, ele ganhou os pontos do TJD, do jogo contra o Coimbra. E com a interferência aí de um grande político no meio do negócio, graças a Deus, nós podemos ter um Funorte da primeira divisão aí. Salvo engano, em 2010. Ô, Julinho, você é torcedor do Formigão, né? Que você gosta de falar da Formigão. Entre bicho e Formigão, você é o quê? Não, eu gostava muito do bicho. Eu era pequeno, meu pai me levava no estádio. Tem aquela história da árvore que caiu, com tanta gente em cima da árvore lá no Cassimiro. Mas é porque o Funorte eu acompanhei. Eu sou criador da torcida, né?
André participou disso então. aí ativamente. Eu sou Júlio cara, gosta Júlio gosta então, você é formigão, depois eu quero fazer um programa extra outro dia para contar as histórias falando da só de época de torcida obituário. organizada. Não, das histórias de torcida organizada. Tem um amigo meu aqui que teve problemas com a polícia por causa dos jogos lá, torcidas lá, das torcidas lá. Mas um outro programa a gente conta essas histórias. Ai! Tá legal. Ô, velho, e falando nisso aí, por completar no Full Norte, eu não sei se você sabia disso, mano. Sabe quem atendeu o fretamento do Clube Atlético Mineiro chegando aqui pro jogo contra o Full Norte, aquele 2-1 no Campeonato Mineiro? Quem foi? Eu mesmo, cara. Eu fui atender o Galo. É mesmo? Mas qual foi o seu? Eu trabalhava no aeroporto, trabalhava na Trip, e aí o Galo fretou um voo da Trip, e aí tinha 2 funcionários que tinham que atender o voo, né? Receber o time do Galo. E aí foi fazer o check-in. Não, check-in não, receber mesmo, o avião tava vindo, né? Ah, tá. Aí foi eu e Andrezinho atrás da voo, eu lembro até hoje aí, né? O Galo ali tinha uma expectativa alta. Andrezinho atrás da voo. Bom apelido pro lateral direito, hein? Andrezinho atrás da voo. E ele continua trabalhando no aeroporto. Continua. E aí o Galo tinha Richarlison, Tardelli, Renan Ribeiro, tinha Diego Souza, Magnata, alta, né? Magnata. Eles todos jogaram, né? Eu fui nesse jogo. Maravilhoso. Foi em 2011? 2010 ou 11? 11. Não, foi 11. Eu lembro tinha alguns jogadores. Tinha alguns jogadores do Galo que foram campeões da Libertadores de 2013 já. Já tinha um alicercezinho daquele time. O Funorte fez 1-0. O Funorte fez 1-0, um golaço de Stanley, lateral. 1-0, um golaço. E para não morrer essa história, eu assisti o jogo aconteceu? Esse político aí citado por Júlio ofereceu alguns ingressos pra gente. E aí, beleza, vamos pegar os ingressos. Só que é o seguinte, vida de trabalhador, o trabalhador brasileiro sofre, né? Vai trabalhar, e aí o jogo era 6h30, se eu não estou enganado. E a gente tinha um voo que saía 17h55. Não é que o voo atrasou umas 2 ou 3 horas, velho? Nós perdemos o jogo. Culpa de Andrezinho. Nossa. Culpa de Andrezinho atrás do voo. Ele que estava despachando o voo à noite. Mas faz parte. Então agora, a nossa vinheta vai entrar aqui em mais 3 segundos. Vamos lá. Agora, palpitômetro aí do nosso Campeonato Brasileiro, hein? Lembrando que já tivemos alguns jogos né, antecipados. Corinthians 3-2 no Bahia. São Paulo ganhou do Atlético Paranaense. E ontem nós tivemos aí 2 jogaços, né, cheios de gols. Galo 4-3 no Dragão, no Atlético Goianiense. O Bragantino recuperou, ganhou do Ceará de Gordiola 4-2. E o Fortaleza, né, o grande trabalho do Rogério Ceni, 1-0 em cima do Internacional. O Internacional que ama tropeçar com um time que está abaixo na tabela. Cavalo do Paraguai. Agora nós vamos falar aqui dos jogos de hoje, palpitômetro de hoje. Vamos lá. Bandíssimo. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio entrando em crise, né? Contra o Palmeiras. Hoje o Grêmio em crise, Palmeiras de Lucha, que tem um grande atacante que eu gosto muito, camisa 9 lá. Namora com a russa. E estava no polêmicas também, Luiz Adriano. Mas eu acho que Renato Gaúcho, eu sou fã dele, ele vai recuperar hoje, viu? 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. E você, Magro? Eu não acredito nessa recuperação, não. Acho mais não perde também não, vai dar empate. Grêmio e Palmeiras eu acredito que é jogo de muitos gols. Vamos pensar aqui 2-2. 2-2, mano? 2-2. E o Luxemburgo ama, né, o empate, porque o Palmeiras mais faz é empate. Então eu vou lançar aí 1-1. Palmeiras e Grêmio hoje. Também acho que, apesar que o Grêmio jogo grande, joga um pouquinho melhor, né? Apesar do vexame contra a Universidade Católica aí na quarta-feira. E o outro jogo agora, Julinho, Coxa jogando em casa. Coxa que é a lanterna do campeonato. Se ganhar, sai da zona, provavelmente pegando o Vasco aí, né? O Ramonismo. E aí, irmão, o que dá?
É, jogo difícil. O Vasco, de vez em quando, tem uns lampejos, mas eu acho que o Coxa ganha em casa. 1-0 pro Coxa, Coxa. 1-0 Coxa. E você, Magno? Eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo aí 2-1. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco? Ó. Eu vou apostar aqui Vasco. também aí no Vasco aí no contragolpe, né? Gol de Herman Cano. 1-0 pro Vasco. Salvo E engano, aí? o Vasco está desfalcado hoje daquele outro estrangeiro lá e mais um outro titular. Eu tinha visto isso. Benítez, né? Ah. Então complica um pouco, porque ele é um dos melhores do Vasco, né? Maravilha. E hoje falamos de polêmica do campeonato, né? Polêmica em 95. Tem o jogo aí, não é um clássico histórico aí. A gente podia falar um pouquinho depois disso, né? Botafogo e Santos. Jogo no Engenhão, hoje no Newton Santos. Tem Fogão e Santos. E aí, Julinho? Esse eu vou assistir. É jogo bom, viu? Eu tenho gostado de ver a garotada do Botafogo, apesar de não ter constância. Tem aquele Matheus Babi. Matheus Babi. Babi Ovic. Famoso Babi Tem Ovic. o Bruno Nazário, que entra bem nos jogos. E o Santos, de Soteldo, né? Daquela turma ali, de Sanches. É um jogo bom, mas eu acho que dá um 2-2. E você, Mago? Jogo que já decidiu o campeonato brasileiro. Vamos lá, Santos. Não, o Botafogo ganha hoje. Botafogo 2-1. Agora deixa eu falar. Depois a gente tem que fazer um programa especial só falando de Libertadores da América, viu? Eu tô esquecendo da Libertadores. Se fosse campeonato da UEFA, aí a gente já tá aqui comentando. Você quer Sevilha, Borussia Dortmund. Agora Libertadores ninguém comenta. Deixa eu falar falar uma coisa. Vamos fazer antes da rodada, então. Começa terça-feira. Vamos fazer rápido e hoje a gente vai dar uma pincelada na Libertadores também, tá? Para não deixar passar. É isso aí, mano. Vamos valorizar aqui o futebol sul-americano também. Maravilha? E Maravilha. Quanto que você colocou aí pro Botafogo? 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Eu vou colocar no jogo de muitos gols, né? Botafogo é um time que joga bem, não ganha. Vou botar um 3-2, Fogão. Fala, Júlio. Tô sentindo que o Marco tá querendo soltar alguma coisa, ele tá rindo demais. Não, felicidade. Tô lembrando das coisas aqui. Felicidade. Mas aqui, Não, eu quero que eu faça. Em vez de a gente dar uma pincelada na Libertadores, a gente podia fazer um programa só de Libertadores. A gente já entra assim, 20 minutinhos e fala de Libertadores. Vai ter que ser terça-feira, então. Pode ser, aí vocês que mandem. Por mim, tudo bem. Então, o segundo. Maravilha. E para finalizar a rodada, né, hoje, esporte. Nossa Senhora, esporte. Eu não gosto de esporte porque eu sou torcedor de Santa Cruz. Certo? Contra o Fluminense. Então eu já mando aqui 3-0 pro Fluminense. Já mando de cara. E você, Júlio? O jogo é onde? Na Ilha do Retiro. Na Ilha. Eu não consigo torcer pro Fluminense, que tem... E o esporte também não dá, que tem Thiago Neves. Vai ser um 0-0. Thiago Neves que deve estrear hoje, né? Já estava no beat. Deve jogar hoje. Agora, brincadeira, um escândalo recente aí que a gente deixou de falar. Foi essa história do Thiago Neves com o Atlético aí, ó. Essa contratação, depois a não contratação. Isso foi um escândalo. Mas hoje eu vou torcer pro Flu também, só para ferrar com o Thiago Neves. Eu não gosto do Fluminense, não, mas vai ser o jeito. 2-1 Fluminense. Fluminense. Ô, Magrão, você já trabalhou em empresa, né? Você conhece. Cara, qual que é a postura ali? Porque, assim, na minha opinião, eu acho que... Sabe a minha opinião? São Paulo é um baita técnico, né? É um baita técnico. Mas ele não é Midas. Está provado que ele não é Midas pela carreira dele. Fracasso com a Argentina, ele contratou o Ganso, ele pediu o Ganso no Santos, ano passado, o Uribe, Cueva, foi ele que pediu. Então ele não é Midas. Então ele não precisa ter tudo atendido. Sim. Vai ter pedido. Eu acho assim, um desrespeito não só com os jogadores, mas com a torcida também. Não, sim, mas assim, tem uma explicação em relação a essa postura de São Paulo, é porque ele não é brasileiro, então ele não entende ainda essa rivalidade e tal, alguma coisa. Eu acho que o erro, na verdade, não foi do São Paulo pedir.
O erro foi do aval do Alexandre Matos e do presidente. Esses que erraram. Que eles poderiam muito bem falar para o São Paulo, olha, esse cara aqui é uma pessoa não grata aqui no Atlético, não dá para contratar ele, não. Pode pedir outros aí, porque eu sei que esse cara aqui não trabalha aqui. Então, a postura dos dois, do Alexandre Matos e do Sete Câmara, em aprovar essa contratação, que foi o erro, mas não do São Paulo pedir. E não a questão só de rivalidade, a questão técnica também. Eu não consigo ver Thiago Neves jogando bola mais, não. Nem no Cruzeiro ele vai jogar. Eu já tenho falado com vocês que eu estou acompanhando muito rádios de outros lugares, né? Então eu escuto muito, todo dia eu escuto o pessoal Bola nas Costas, Rio Grande do Sul. Assim, ele é ridicularizado pelo pessoal no Rio Grande do Sul, gremistas, colorados lá, assim. Os caras estavam rindo quando especularam isso, ou seja, assim, mostra o tamanho do absurdo, entendeu? Ele tá sendo ridicularizado no Brasil inteiro, né? E o cara, em vez de ficar quieto, o cara fala assim, eu tô pegando mal, vou ficar quietinho aqui, ele já chega no esporte conversando fiado. Né? Falando lá do Atlético e tal. O cara, segundo o Alexandre Matos, quando o Atlético fez a proposta, ele quis ir na hora. Ele falou, opa, tá doido, vou na Atlético. Aí quando dá certo, ele chega no esporte falando mal do Atlético. O cara é mau caralho. É a fábula, né, Mário? Das uvas. Ah, não quero as uvas, não. Tá verde mesmo, da raposa e as uvas. Não alcança, ele fala que tá podre ou verde. Quando ele chegou no Cruzeiro em 2017, ele, no início, ele foi vaiado. A torcida não jogava nada. Só que ele fez alguns gols decisivos. Mas, tecnicamente, no coletivo, ele nunca agregou muito. Só que ele, em algumas partidas grandes, ele crescia. Entendeu? Mas, assim, já desde 2017, tecnicamente, não tinha agregado nada. Agora, amparado em rivalidade, a gente sabe que o Renato Gaúcho ele é indiscutível, né? Porque ele é o maior jogador da história do Grêmio e do Grêmio a ressurgir como técnico, né? Também. E algo que tem segurado o Renato, além da história dele, dos resultados, é o fato dele estar batendo no Inter demais, né? Bate muito no Inter, então assim, o gremista ele está bem feliz e confiante. Só que nós temos agora Grenal, quarta-feira, no Beira-Rio. Jogão, hein? Jogaço, né? Que não dá para perder. 21h30, vou ter que dormir mais tarde. E aí, velho, vocês acham que se o Cudê der um tapa no Grêmio aí, pode ser fim do ciclo do Renato? Não sei, cara. Eu acho precipitado. Por mais que está numa fase ruim, nós temos que ver outras circunstâncias. Mudança de elenco, né? Eu acho que o Renato Gaúcho só sai do Grêmio se quiser. Eu acho que ele só sai do Grêmio se quiser. E se tiver uma vaga aberta em outro clube, por exemplo, se o Domenech cair no Flamengo daqui a um tempo, aí ele sai do Grêmio. Agora, se não tiver vaga aberta, ele não sai, não. Ele fica lá na eternidade. Mas eu acho que esse ano ele cai. Esse ano ele vai acabar saindo. Ô, Júlio, mas o que você estava falando aí também é por causa da perda de jogadores, né? Sim, eu acho que muda muito, né? O Grêmio mudou o elenco, apesar de ter contratado muita gente. Apesar que eu acho que eles contratam mal. Robinho também não era jogador pro Grêmio, apesar que o Lucas Silva foi bom no reforço, mas o Robinho já não foi. Mas muito criticado, viu, Júlio? Lucas Silva muito criticado pela imprensa gaúcha. Pois é, começou bem, depois caiu. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que dar um tempo. Lógico que não dá para ganhar todo ano. Renato Gaúcho ganhou muitos anos. Três Libertadores semifinal, né, seguidos. Eu acho assim, todo time vai ter esse... o Brasil não tem essa cultura de técnico ficar muito tempo, né? Ele já é o recordista nos últimos anos aí, né? É o que está mais tempo no trabalho. Então, assim, acho que, igual o Mago falou aí, acho só se ele quiser. Mas ninguém sabe futebol. E o ponto também aqui né? Ninguém perde Everton Cebolinha no futebol brasileiro e não vai sentir diferença. Certo? Qualquer time ia sentir a diferença. Verdade. Tirar um Cebolinha. Agora, para a gente ir finalizando aqui, em relação a Libertadores, vamos aí falar mais de Libertadores daqui para frente. Qual time brasileiro está mais ameaçado de ser eliminado da primeira fase? Flamengo, Palmeiras, praticamente classificado, Atlético Paranaense, São Paulo, Inter, Grêmio ou Santos? Eu acho que o Inter, se perder para o Grêmio, está fora. E o São Paulo vai ter que... O grupo de São Paulo é muito forte. São Paulo, acho que está complicado. Acho que dificilmente o São Paulo classifica. Agora, o Grêmio, eu acho que tem o risco, se perde para o Inter, o Grêmio fica numa situação assim, complicadíssima. Né? Os dois, na verdade. Quem perder tá complicado, né? Na verdade, o Inter está na frente, né? Está com 7, o Grêmio está com 4. Então, se o Grêmio empata...
Eu confundi, então. É o Grêmio, então, se perder, para mim, tá fora. É muito difícil pro Grêmio se perder. E aí, você, mano? O que você acha? Eu acho também que o Grêmio se perder tá fora. E outra coisa, não tá jogando bola, né? Tá difícil. Não tá. Tá difícil acreditar no Grêmio. Agora, já que a gente vai fazer o programa da Libertadores depois, eu tenho que lembrar aqui, pedir o bolão, o auxílio do bolão para vocês aqui também, do meu Baré, que joga hoje na Série D. Joga contra o Motoclube. Baré e Motoclube. O que vocês acham que ganha? Meu querido Índio lá de Roraima. Eu acho que o Motoclube é o favorito, né? 2-0 Motoclube. 2-0 Motoclube. Bacana. Motoclube ganhou do Palmeiras uma vez na Copa do Brasil. Não, foi o Asas de Arapiraca que foi o Asas. O Motoclube tirou o grande uma vez. Ganhou de alguém. Série D hoje que tem Globo, tem América do Natal, tem Motoclube, Campinense, Afogados, que eliminou o Atlético, Salgueiro. Tem times bons aí. Vitória da Conquista. O River do Piauí joga também, né, mano? River do Piauí. Frei Paulistano. O time Frei Paulistano tá lá também. Tá uma maravilha a Série D. Tá gostoso. Você que gosta de rádio? Você gosta de rádio? Escuta a Rádio Sorocaba, que transmite a Série D. Como é que é? Teve um clássico ontem, a América do Natal empatou com o Campinense. Né? Isso. A Raposa aí. Será que aquele menino, o Abiapino, tá ainda no Campinense? O Rafael Abiapino, que nós falamos aí nos clássicos. Irmão, você me fez lembrar aqui de uma coisa que, voltando ao assunto do início, que tem que ser citada aqui, que a gente esqueceu, que é o escândalo da poltrona 36 do Grêmio. É mesmo, pô. Ué. Eu sabia que você ia lembrar. Pois rapaz, você não pode deixar de falar sobre esse escândalo tão... Que então, dizem que tinha terminar o programa, vamos falar desse escândalo aí. Pois vai acabar lá. Assim, teve uma polêmica muito grande aí, né, Mago? O Internacional retirou as poltronas 35 36 do ônibus, porque o Grêmio tinha um ônibus que chamava Trovão Azul. Trovão Azul. Trovão Azul. Ai! Diz que aconteceu umas coisas meio estranhas. E aí o Mário Sérgio fala que estava acontecendo um negócio. Saudoso Mário Sérgio. Saudoso Mário Sérgio. E o Michel Bastos aí falou que tinha uma coisa bem estranha. Sabe o que foi que aconteceu lá, Mário? Não, né? Só assim, a gente não pode citar nomes, obviamente, porque vai que as vídeos chegam até eles, né? E tem que comprovar. Mas segundo o Michel Bastos, tinha um rapaz lá que foi... Tinha um rapaz lá famoso, inclusive, que tinha uma boca de veludo. e distribuía favores no ônibus lá. Com essa boca de veludo dele. E isso foi em 2004, quando o Grêmio caiu, né? Então, assim, o time acabou perdendo a consideração. Mas você não pode jogar nas costas do boca de veludo o rebaixamento do Grêmio. Tiveram 6 demissões. Depois desse Ai, meu... 6 demissões? Ai. Que coisa, não? E outra coisa. E esse rapaz aí, que o famoso boca de veludo, ele era xerifão. Ele não tinha cara de fazer essas coisas. Ai, que absurdo. Mas aí, quem tiver interesse, pesquisa aí no Google e Poltrona. Aprofunda mais aí que vocês vão saber. Ai. Mas vamos chegar à reta final, né? Queremos aí pedir para você curtir aqui, né? E se inscrever no nosso canal. Eu queria aí que os meus amigos, né? Julinho, onde é que eu te encontro nas redes sociais? Dá seu destaque final aí, meu querido. Instagram, Júlio Dídimo JR. E aí, o seguinte, meu destaque final, eu queria agradecer aí mais uma vez estar participando de volta aí. Meu destaque final vai ser a retomada aí da Libertadores, né? Que a gente vai fazer um programa. Teve um retorno aí agora. E estou muito ansioso para ver esses times aí da América do Sul, quem que vão revelar. Esse time do Del Valle aí, ele é um time revelador e agora está revelando mais jogadores aí. Parece que é
é um time que foi criado para isso, né? Para trazer bons nomes da América do Sul aí, lá do Equador, para os times brasileiros e para os times da Europa. Então, em breve aí vamos fazer um programa aí sobre Libertadores. Maravilha. E você, Marco, como que eu te acho na rede social? Destaque final, meu querido? É no meu Instagram mesmo, @pedro.martins. Vocês me encontram lá no Instagram. Meu destaque vai pro líder do campeonato peruano, Universitário, que tá fazendo um belíssimo campeonato peruano. É líder isolado lá com 28 pontos, com 7 pontos na frente do Binacional, que disputa a Libertadores do Binacional. Binacional. É isso, meu destaque vai pro Universitário. Time peruano maravilhoso lá. O Binacional mais uma botada. É o segundo colocado? Segundo colocado, 7 pontos atrás do Universitário. Eu em 2 rodadas. O futebol peruano hoje, viu? Tá maravilhoso. E o seu Cienciano tá em quarto. O meu Cienciano em quarto. Agora o seguinte, para a gente finalizar aqui, eu queria dar os destaques essa semana. Libertadores, tem muito conteúdo aí vindo. E o destaque também, Paulo Borrachinha lutando pelo cinturão do UFC brasileiro, né, de Contagem. Olha. Vamos ver aí se dá um cinturãozinho pro Brasil aí. Que horas que eles confrontam? Próximo sábado aí, acho que a partir das 21h30, Marco. Ah, tá. Maravilha? Grande então vamos chegando aí ao final. Obrigado por você que veio até aqui. Um grande abraço, meus queridos. Vamos para cima. Até a próxima. Valeu!